Este primeiro caso é extremamente bizarro. O tipo de história que nos faz questionar até onde alguém pode ir por atenção na internet. O nome dele é Stanislav Reshetnikov, mais conhecido como Rifley, um youtuber russo que fazia transmissões ao vivo diariamente. Só que suas lives estavam longe de ser comuns. Ele aceitava dinheiro para cumprir desafios enviados por seus seguidores. A maioria era constrangedora. Mas um dia, ele foi longe demais. Sua namorada, Valentina Grigorieva, era figura frequente nas transmissões. O relacionamento dos dois era visivelmente conturbado, com brigas, insultos e atitudes agressivas sendo exibidas diante de milhares de espectadores. Em uma dessas lives, Stanislav teria sido incentivado por espectadores a humilhar Valentina. Ele começou a insultá-la, expulsou-a de casa em plena madrugada gelada, vestindo apenas roupas íntimas. Lá fora, a temperatura estava próxima de 0 grau. Valentina ficou por um longo tempo do lado de fora. E quando ele decidiu levá-la de volta para dentro da casa, o pior já havia acontecido. Ela estava inconsciente, aparentemente sem vida. Mas o mais absurdo de tudo é que a câmera continuou gravando. Ele não desligou a live. Pelo contrário, posicionou o corpo dela e começou a dizer frases desconexas, tentando parecer calmo. Em alguns momentos tentava reanimá-la, fazia massagem no peito, dizia que ela ainda respirava, mesmo com os olhos dela completamente fixos. Enquanto isso, a live seguia com milhares de espectadores assistindo, sem saber ao certo se aquilo era real. Alguns achavam que era encenação, outros começavam a perceber a gravidade da situação. Stanislav então começou a pedir ajuda em voz alta. Disse que iria chamar os serviços de emergência. Quando a polícia chegou, encontrou Valentina morta e exigiu que a transmissão fosse encerrada. A perícia confirmou o que muitos já temiam. Valentina havia morrido de traumatismo craniano e hipotermia. Além disso, havia indícios de agressões anteriores. Ela foi vítima de uma sequência de violências que terminou de forma trágica diante de uma plateia virtual. Stanislav foi preso e levado a julgamento. A acusação era de causar danos corporais que resultaram na morte da namorada. Durante o processo, vídeos e trechos das lives anteriores foram analisados, mostrando o padrão abusivo de comportamento. Em abril de 2021, ele foi condenado a 6 anos de prisão. O caso ganhou repercussão mundial e expôs um fenômeno cada vez mais preocupante: o chamado trash streaming, em que criadores de conteúdo transmitem situações violentas, humilhantes ou perigosas para atrair visualizações e doações. O episódio serviu como alerta e provocou discussões sobre os limites éticos do conteúdo online. Uma vida foi perdida diante das câmeras, em um cenário onde o entretenimento se misturou à violência real. E tudo isso por causa de uma audiência que nunca deveria ter existido. Essa próxima filmagem assustadora foi feita por um policial durante uma ação que parecia rotineira, numa tarde comum no Colorado. Ele patrulhava a rodovia quando percebeu um SUV parado de forma suspeita no acostamento. O veículo estava ligado, mas ninguém sinalizava por ajuda. Nenhuma emergência aparente. Mesmo assim, algo chamou a atenção do agente. Ele encostou a viatura alguns metros atrás, ativou a câmera no uniforme e foi andando até o SUV. Não tinha ninguém pedindo ajuda, nenhum sinal de emergência, mas algo naquele carro fez ele ficar em alerta. O policial se aproximou devagar, ficou de olho em cada movimento. Quando chegou do lado da porta do motorista, falou alguma coisa. Só que mal teve tempo de ouvir a resposta. Até esse momento nada indicava perigo. Mas de repente, a porta do carro se abre. E o que acontece em seguida muda tudo. Keep 15 shots fired. Keep 15 shots fired. Keep 15 shots fired. Get on the ground! Get on the ground! No momento em que o policial encontra o suspeito, ele é surpreendido.
O homem sai do SUV armado e aponta a arma em direção ao agente, sem dizer nada. Em resposta imediata, o policial recua e dispara. O suspeito é atingido no braço e cai no chão. Mesmo ferido, ele recebe atendimento no local e é levado ao hospital com vida. O homem era Deon Marcos Rivas Maestas. Ele não só estava armado, como chegou a apontar um rifle tipo AR-15 para o policial. Uma atitude que poderia ter terminado de forma muito pior. Depois que se recuperou, foi preso e levado a julgamento. No tribunal, confessou o crime e foi condenado a 16 anos de prisão por assalto de primeiro grau contra um agente da paz com uso de arma de fogo. O caso deixou claro o tipo de risco que os policiais enfrentam diariamente nos Estados Unidos. Uma simples parada de estrada pode virar um confronto em segundos, especialmente em um país onde milhões de pessoas têm acesso legal a armas de fogo, e nem sempre essas armas estão nas mãos certas. Situações como essa mostram por que muitos policiais agem com extrema cautela em qualquer abordagem, porque nunca dá para saber quem está do outro lado. Nicholas Garrison, de 33 anos, entra no tribunal acompanhado por 2 agentes. Ele seria sentenciado por posse de metanfetamina. Assim que passam pela porta da sala, um dos oficiais se vira para fechá-la. Nesse exato momento, Garrison aproveita a distração e começa a correr. O oficial que tentou deter Garrison cai violentamente na escada. Ele quebra 4 costelas e sofre uma concussão leve. Enquanto recebe atendimento, Garrison foge do prédio e desaparece. 2 dias depois, a polícia localiza Garrison em um motel e realiza a prisão. Ele é levado de volta sob custódia. Além da condenação por drogas, ele passa a responder também por fuga e por ferir um agente durante a tentativa de evasão. A brecha de segundos que permitiu a fuga gerou consequências graves. Um dos agentes ficou ferido. O réu, que estava prestes a ser sentenciado, acabou somando novas acusações à sua ficha. Foi um erro de cálculo simples, mas que mudou o rumo de tudo. Na noite de quarta-feira, 31 de outubro de 1990, com as folhas de outono caindo suavemente ao chão, parecia que seria um Halloween inesquecível. Naquela noite, um americano de 32 anos, o mágico e escapista Joe Burris, também conhecido como o Incrível Joe, estava prestes a tentar algo muito ousado. Ele planejava ser enterrado vivo, um truque que até o famoso Houdini havia tentado, mas sem sucesso. Se tudo desse certo, Joe seria o primeiro a realizar esse feito e no final seria reconhecido como o maior artista de fuga. Antes de começar, ele disse: "Eu acredito que sou o próximo Houdini e até maior." O plano para aquela noite de Halloween era que Joe tivesse as mãos e o pescoço amarrados, de forma que ele não conseguisse se mover. Depois, ele seria colocado dentro de um caixão de acrílico que seria baixado a 2 metros de profundidade e coberto com terra e cimento. Embora isso parecesse bem assustador, Joe não estava tão preocupado, já que havia feito esse truque antes. Mas naquela vez seria diferente. Cerca de 150 familiares e amigos se reuniram para assistir, e Joe estava vestido com um smoking branco, sem saber o que estava prestes a enfrentar. Cement starts to harden first at the lower elevation, so it's going to be hard. You mean it hardens at the lower part? I thought it started at the top. No, it hardens at the No. In fact, I shouldn't even kid. This is very serious. This is no magic trick like you've been seeing here tonight. As pessoas não sabiam que vários homens estavam trabalhando intensamente ao redor da caixa de vidro feita especialmente para Joe. Enquanto isso,
A noite de Halloween se tornava cada vez mais tensa. Com 7 metros de cimento e terra sendo despejados sobre ele, a mistura começou a preencher o buraco, e o caixão de vidro logo desapareceu de vista. Infelizmente, poucos segundos depois do concreto ser despejado, o vidro cedeu, quebrando sob o imenso peso. Cerca de 9 toneladas de terra e cimento foram despejadas sobre ele, e as testemunhas disseram que podiam ouvir o som angustiante do vidro se quebrando. Os socorristas cavaram freneticamente para tentar chegar a Joe a tempo, mas foi inútil. Quando finalmente conseguiram alcançá-lo, ele já estava morto. Essa façanha lhe custou a vida. Apenas 2 anos depois, para marcar o 66º aniversário da morte de Houdini, outro artista de fuga, Bill Shirk, tentou realizar o mesmo truque. Ele também planejou ser enterrado em um caixão de vidro, e muitas pessoas assistiram enquanto a terra e o cimento se acumulavam sobre ele. No entanto, assim como aconteceu com Joe, o caixão explodiu sob o peso da terra. Os escavadores de entulho trabalharam freneticamente para cavar através da lama e do cimento, e, milagrosamente, uma mão foi vista se movendo entre a terra. Bill teve alguns cortes e hematomas, mas sobreviveu. Ele foi puxado para fora do buraco e levado para a ambulância que o aguardava. Quando questionado, Bill ficou desapontado por não ter conseguido completar a façanha, mas estava extremamente grato por estar vivo. Ele afirmou que não faria aquilo novamente tão cedo.